Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais uma aula do Panorama do Novo Testamento e nós estamos criando essa base para você caminhar em cada livro do Novo Testamento e hoje a nossa aula é para falar do contexto histórico do Novo Testamento. Entenda, o Novo Testamento ele está trazendo o reino inabalável de Cristo em meio aos reinos temporais. Eu gosto muito de ler o livro do profeta Daniel, porque Daniel é um jovem ainda na Babilônia, e ele recebeu de Deus a capacidade de interpretar sonhos e visões. E um dos mais impactantes foi o sonho do rei Nabucodonosor. Está lá em Daniel capítulo 2. O rei ele viu uma grande estátua. Essa estátua era composta por diferentes materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. E Daniel, inspirado por Deus, ele explica cada parte dessa estátua. E cada parte representava um império mundial. Então começa pela cabeça o Império Babilônico, depois vai para o Império Medo-Persa, perdão, depois para o Império Grego e por fim o Império Romano, que é uma mistura ali das pernas, do pé, né, de ferro e barro. Isso é muito interessante porque ele mostra os 4 principais impérios que se levantaram. Só que nessa visão, neste sonho, uma pedra é cortada sem o auxílio de mãos humanas. Então isso nos mostra que vem de Deus. E essa pedra vai destruir, né, a estátua e vai crescer e encher toda a terra, simbolizando o reino de Deus. E esse reino de Deus é inaugurado com a vinda de Jesus Cristo, o Messias, o prometido. Esse reino, diferente dos 4 primeiros, babilônico, medo-persa, grego e romano, diferente desses 4 impérios, o império, né, do reino de Deus, ele não se baseia em poder militar ou imperial, ou político imperial. Não é militar nem político, mas ele está fundamentado na cruz e na ressurreição. É um reino eterno, é um reino em justiça e paz. Então, o Novo Testamento, ele se inicia exatamente no momento que o último império, o Império Romano, dominava o mundo. Já tinha passado o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, agora é o último império que se levanta. E é nesse último império que nós vamos ter os evangelhos. É o que vimos na aula passada, que Paulo chama em Gálatas da plenitude do tempo, ok? Então, o pano de fundo do Novo Testamento é uma convergência de fatores espirituais, políticos e culturais que foram cuidadosamente alinhados por Deus para a providência divina. Então, esse mundo grego-romano, né, ele vai favorecer. Lembra que nós falamos na aula de ontem? Se você esqueceu, volte na aula de ontem. A contribuição judaica, a contribuição grega e a contribuição romana. Nós temos o Império Romano dominando e ele preparou o caminho. Lembra do qual foi a contribuição romana? Nós falamos. A Pax Romana, as estradas, né? A segurança é um dos grandes contribuições. Quando a gente fala da Pax Romana, deixa eu ser um pouco mais detalhado do que a última aula, se a gente pegar o período que vai de César Augusto até o século II, então de César Augusto até o século II, esse tempo é conhecido como a Pax Romana, que era um tempo de relativa paz. Nós temos ordem, nós temos estabilidade interna, e tudo isso é sustentado pelo uso da força romana. Então essa paz foi usada por Deus para facilitar, né? Facilitar o quê? A mobilidade missionária dos apóstolos, né? Nós vamos ver que vai ter uma moeda comum em todo o império, né? Um sistema de leis unificado, vai ter por um tempo uma liberdade religiosa parcial. Isso também favorece o crescimento do cristianismo, né?
E nós temos também uma estrutura política e social. Quando a gente pensa em Roma, Roma mantinha o controle das províncias por meio de governadores regionais. Por exemplo, nos evangelhos vai falar de Pilatos, que era o governador da Judéia. Então isso garantia uma submissão maior ao imperador, mas ao mesmo tempo permitia, no caso ali dos judeus, uma autonomia religiosa. E aí nós vamos entender por que no tempo de Jesus, por exemplo, tem o Sinédrio, tem o templo, tem as sinagogas, ok? Outro privilégio muito grande que é usado no Novo Testamento, que nós falamos ontem, é a cidadania romana. Paulo vai usar. Né? Quando, por exemplo, a prisão injusta de Paulo ele usa. Quando Paulo apela para César no seu julgamento, lá em Atos 25, né? Paulo usa, né, esse apelo a César para chegar em Roma, que é a capital do império e é o centro missionário. Né? Nós vamos ver, por exemplo, o centurião, né, que essa expressão centuriões aparece no Evangelho, aparece em Atos, né? Então, ele é um cidadão romano, muitos deles vão se converter, né? Então isso é muito interessante para a gente entender isso dessa contribuição romana, ok? Nós vamos ter a cultura helenista. Essa cultura helenista, essa cultura grega, né? Ela é muito importante. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Qual que é a palavra aqui? É Logos. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Né? Então nós vamos ter aqui a língua como um instrumento de comunicação. Entenda, a cultura dominante antes de Roma era grega. E ela vai contribuir com a língua, com a filosofia, com a educação, com valores gregos, e isso é espalhado em todo o império. Né? Então, esse estudo é muito importante. Lembra que falamos ontem da língua grega, o koiné? Isso vai fazer com que o evangelho ele tenha uma linguagem acessível para todo o povo. Quando a gente fala do grego koiné, que ele era do povo mais simples, não se engane, ele era rico, precioso, preciso e filosófico. Então, ele era ideal para comunicar conceitos teológicos. Por exemplo, graça, fé, redenção, logos, ágape. Então, a língua vai favorecer para explicar esses conceitos teológicos. A tradução do Antigo Testamento para a Septuaginta. Então, isso vai facilitar a pregação dos apóstolos. E aí você precisa sempre lembrar que toda a escritura é inspirada por Deus. E Deus vai usar a língua grega, o koiné, o grego koiné, para comunicar a mensagem do evangelho. Nós falamos aqui da filosofia grega, e aí nós temos aqui os pensamentos gregos que são moldados ali por Sócrates, Platão, Aristóteles, seus sucessores, e eles formam um pano de fundo intelectual desse mundo helenizado. Embora muitas correntes filosóficas levam a um declínio moral religioso, eles deixam marcas profundas. Por quê? Porque eles abrem espaço para o questionamento. E é nesse espaço de questionamento onde o evangelho poderia ser apresentado. Né? Então, Paulo vai usar muito isso. Né? E isso é importante. O que nós vamos ter? A parte educacional, nós vamos ter a parte da literatura, né, o urbanismo grego. Então, entenda, quando nós temos, por exemplo, a difusão do evangelho, nós precisamos entender que essa cultura grega, com essa busca de conhecimento, ela trouxe o quê? Ela trouxe o uso, por exemplo, de bibliotecas. O ano passado, eu estava ali na cidade de Éfeso, na visita que fizemos para Israel, e você vai lá e você vê ainda as ruínas da grande biblioteca da cidade de Éfeso. Então, registro escrito, que isso vai favorecer para até que a palavra de Deus seja preservada. Né? Agora, nós temos o mundo judaico, com a influência judaica, a influência grega e a influência romana.
Agora, o que nós temos? Nós vamos ter um mundo também em crise, pronto, preparado para a luz. Eu gosto muito de Isaías 9:2, porque Jesus vai citar esse texto. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra e da morte, raiou uma luz. O mundo grego-romano, ele poderia ser religioso, ter influência religiosa, influência filosófica, ok? Mas ele não tinha direção. O povo estava desesperado. O povo estava entregue a uma superstição e a um vazio moral. Por mais que a filosofia procurasse tentar dar esperança, ela falhou nisso. Ela falhou. As religiões, né, não ofereciam, por exemplo, o perdão. Então era mais um instrumento de opressão do que propriamente de trazer esperança aos corações. E quando vem o verdadeiro Logos, a verdadeira palavra, quando Jesus Cristo, ele vem, ele é a resposta que a filosofia buscava. Ele é a resposta que a religião não conseguia explicar. E aí nós vamos ter, dentro do ambiente judaico, a grande expectativa messiânica. Ou seja, o Messias vai vir. Havia um clamor ardente, havia uma expectativa pela chegada do Messias. E essa esperança ela vai se alastrar em meio a judeus. E aí nós vamos ver que ao longo de todo o Velho Testamento, essa esperança é nutrida por meio das profecias. Por exemplo, Isaías 7,14 fala do filho nascido de uma virgem, ok? Miqueias 5:2 fala de um governante vindo de Belém. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7 descrevia um filho que governaria com justiça. Daniel capítulo 7, verso 13 e 14 anunciava a vinda do Filho do Homem. Então, os judeus do século I, eles conheciam bem essas profecias, mas a sua interpretação ela estava mais ligada a um desejo da libertação nacional do que propriamente aquilo que Deus estava comunicando. Mas a expectativa estava ali. Qual que era a visão do Messias? Que ele seria um libertador de Israel de Roma. Queria restaurar o trono de Davi em Jerusalém, que ele ia julgar os gentios, que ele exaltaria o povo judeu e que ele estabeleceria um governo terreno de glória. Então, a expectativa estava certa, a interpretação estava errada. E aí nós vamos ter também, no meio popular do povo ali, principalmente ali nas regiões da Galileia, nós vamos ter ali uma expectativa, que a gente fala de uma expectativa apocalíptica. Eu te explico. Os movimentos populares, né, e haviam muitos, né, por exemplo, nós temos Judas o Galileu, ele vai liderar uma rebelião, né, nos dias do recenseamento, está lá em Atos. Nós temos Teudas, citado em Atos 5,36, que também vai reunir seguidores. E vão ter vários que vão se levantar como salvadores. Então, esse ambiente gerou uma popularização que esperava o Messias triunfante. Só que aí vem o Messias crucificado. E esse é o motivo deles rejeitarem. Paulo vai dizer que isso é escândalo para eles. Né? Quando Jesus vem cumprindo silenciosamente essas profecias. Cada uma delas, cada uma delas. Então, quando você olhar para o Novo Testamento, para os evangelhos, você precisa também, e aí eu quero te ajudar, para quando entrarmos nos evangelhos, nós temos grupos religiosos judaicos que vão disputar o coração de Israel. Por exemplo, nós temos fariseus. Os fariseus, eles eram os guardiões da tradição oral. Jesus vai dizer assim, Mateus 23:13, Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos outros. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então os fariseus, eles eram grupos mais influentes entre o povo. Eles vão surgir, né, a partir dos Hassidim, que são judeus piedosos, que vão resistir à helenização, né, durante ali o período dos Macabeus. Então, vai ter a revolta dos Macabeus, quando
há essa tentativa de trazer a cultura grega para Israel, e aí vai ter a revolta dos macabeus, e eles vão fazer uma interpretação, a lei, a Torá, muito baseada nas tradições orais dos anciões. E isso vai gerar uma interpretação muito pesada, ok? Eles acreditavam em que, né, os fariseus, eles criam na ressurreição, eles criam em anjos, eles criam no juízo final, eles aplicavam a lei em todos os aspectos da vida, eram extremamente legalistas, né? Mas eram zelosos no sentido da pureza moral, eles eram considerados pelo povo um modelo de piedade. E aí Jesus vai vir desmascarando, mostrando que muito do que eles faziam era uma hipocrisia, em outros momentos Jesus vai mostrar que era um orgulho espiritual, ok? Nós vamos ter os saduceus, além dos fariseus, os saduceus. Você vai ouvir muito esse nome quando lê os evangelhos. Os saduceus é o poder institucional e o racionalismo religioso. Eu te explico. Atos 23:8. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Os saduceus, eles eram a elite sacerdotal que estava ligada mais ao templo de Jerusalém. Eles não tinham uma influência popular, mas eles tinham um poder político, por causa das alianças com Roma. Eles formavam a maioria do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus. O que eles aceitavam? Apenas o Pentateuco, né? A Torá escrita, os 5 primeiros livros, rejeitavam a ressurreição, rejeitavam os anjos, não criam na vida após a morte, eles defendiam o status quo-político e religioso e eram conservadores em suas doutrinas, mas flexíveis quando se tratava de alianças políticas. Não? Eles foram grandes opositores de Jesus e também dos apóstolos. Nós temos os zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram a resistência armada contra Roma. Então, Lucas 6,15, Simão chamado zelote. Os zelotes, eles eram nacionalistas radicais, que acreditavam que somente pela revolta militar Israel poderia se livrar da opressão romana. Então, a Bíblia cita alguns como sicários, né, que utilizavam do assassinato político como método de resistência. Qual é a característica deles, dos zelotes? Rejeitavam o domínio romano como idolatria, desejavam restaurar o reino de Davi por meio da guerra e consideravam o pagamento de imposto a César como traição. Jesus vai chamar um zelote para ser seu discípulo, Simão, né? E aí ele vai rejeitar o uso da espada. Por quê? Porque o reino agora, ok, não era movido como aquilo que os radicais zelotes imaginavam, ok? São os zelotes que vão dar início, né, à guerra que vai destruir o templo no ano 70 depois de Cristo. São eles, ok? Nós temos os essênios. Quem eram eles? Era uma comunidade do deserto e eles falavam muito da pureza, né, e de se separar, né? Isso é muito importante. Os essênicos, eles eram uma seita totalmente isolada, totalmente. Então eles viviam em comunidades mais monásticas, mais retiradas, ok? No deserto, como o deserto de Quirã, e eles acreditavam na iminente chegada do fim dos tempos, ok? E como que eles se preparavam para essa chegada do fim dos tempos? Com pureza, ritual e disciplina comunitária. Qual a característica deles? Rejeitavam o templo e os sacerdotes, principalmente por causa da corrupção dos sacerdotes. Praticavam o celibato e a vida comunitária rígida. Esperavam 2 messias, um sacerdotal e o outro real. E eles que vão produzir os manuscritos do Mar Morto. Já deve ter ouvido isso, né, que são valiosos testemunhos judaicos desse período. São eles, ok? Jesus ele não vai se identificar assim com os essênios. Né? Então, ele não vai se separar, por exemplo, dos pecadores, ele vai se aproximar deles, ok?
nós temos os escribas e os herodianos, né? Esses são mais a sombra desse poder mais formal, né? Nós temos os escribas, quem eram eles? Estudiosos da lei, mas muitos dos quais pertenciam aos fariseus, ok? Jesus vai confrontá-los, principalmente por causa do sobrecarrego das regras humanas que colocavam sobre o povo. Nós temos os herodianos, que eram apoiadores políticos da dinastia de Herodes e do domínio romano. Então, eles se aliavam-se aos fariseus para tentar prender Jesus. Cada grupo aqui, ele representa, sabe, uma resposta incompleta ao problema de opressão do pecado e da esperança. Então, os fariseus buscavam justiça pela religiosidade. Os saduceus buscavam poder pela convivência. Os zelotes buscavam a libertação pela espada. Os essênicos buscavam a santidade pelo isolamento. Ou seja, nenhum deles dava a solução. A solução veio por meio de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus veio e não propôs uma reforma política, não. Ele não propôs um purismo legalista, não. Mas Jesus veio e com ele chegou o reino de Deus. E o reino de Deus começa nos corações. Vamos caminhar para o final dessa lição. A importância histórica para você entender a transição do Velho para o Novo Testamento, ok? Isso é muito importante. Hebreus 8:10 diz assim: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus capítulo 8, verso 10 está citando Jeremias capítulo 31, verso 33. Então a antiga aliança, o Velho Testamento, é a sombra da realidade vindoura. A realidade vindoura está no Novo Testamento, em Jesus Cristo, ok? Então, a antiga aliança estabelecida por Deus com Israel no Sinai, que era ali fundamentada na lei, no sacrifício, na mediação sacerdotal, ela era boa e santa, mas ela não podia resolver o problema do pecado completamente. Ela era apenas um apontamento para algo maior. E quem é maior? Cristo. Cristo. O Wayne Grudem ele vai ensinar assim: os sacrifícios do Antigo Testamento eram repetitivos, incapazes de purificar permanentemente a consciência dos adoradores. Agora, quando Cristo veio, ele se ofereceu de uma vez por toda como sacrifício perfeito. Entendeu? Então, quando você vai ler nos evangelhos, o clímax da história é a cruz, é onde o véu é rasgado. É onde, né, se dá o fim da antiga aliança e o início da nova. A antiga aliança ficou para trás, agora nós estamos na nova. Então, a cruz é a ruptura espiritual definitiva do sistema levítico, do sistema sacerdotal do Velho Testamento e o início agora do modelo da nova aliança. Pastor, eu queria entender isso melhor. O ano que vem, no segundo ano do nosso seminário, a gente aprofunda teologicamente nessas áreas, ok? Então, eu tenho a aliança antiga e eu tenho a nova aliança. O que o escritor de Hebreus vai dizer? Que a nova aliança, agora, ela é superior, e ela é superior em promessas, e ela é superior em propósito, ok? Jesus, por exemplo, ele vai, no momento da ceia, vai pegar o cálice, ele vai dizer, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, a nova aliança, ela é marcada por quê? Vamos lá. Perdão definitivo do pecado, acesso direto a Deus, todos têm esse acesso, todos, todos, repete aí comigo, todos. A habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo agora pode habitar em todos, entendeu? E a lei agora, a palavra de Deus, ela é inscrita no nosso coração por meio do Espírito Santo. Então isso é muito importante, ok? Muito importante. Vamos aqui para o final. Vamos pensar nas lições práticas, né? Práticas, né?
2 Coríntios 6:2, Paulo diz assim: pois no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Entendeu? Gente, Deus não esperou tempos de paz espiritual, de estabilidade política, de unidade religiosa. Por isso nós falamos aqui dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. Você entendeu a bagunça do conceito? Um está puxando para um lado, outro está puxando para o outro. Ah, Deus, por que Deus não esperou o cenário perfeito? Porque ele não existe. Paulo vai falar que é a plenitude do tempo, é o tempo certo, e o tempo certo de Deus muitas vezes não é aquele cenário perfeito. Deixa eu aproveitar para fazer uma aplicação muito prática. Você que está aí assistindo essa aula, você que está esperando o momento perfeito, pastor, para tomar uma decisão. Ei, meu irmão, levanta, consulta a Deus, debaixo da orientação de Deus, toma a decisão. Porque a gente olha para a vinda de Jesus, é o momento exato. Não era o momento perfeito. Tem contribuições. Tem contribuições. Por isso que eu gosto aqui do panorama do Novo Testamento, porque você vai ver que a luz do Evangelho vai brilhar em tempos escuros. Em tempos escuros. E a igreja hoje, ela vive o mesmo contexto. É um contexto perfeito? Não. Mas nós temos a palavra para quê? Para jogar luz naquilo que precisa. Então eu quero abençoar a sua vida. Entenda, a história do Novo Testamento, ela nos ensina que, primeiro, Deus é soberano sobre os impérios humanos. Você aprendeu isso hoje. Segundo, o evangelho é mais forte de qualquer estrutura política ou cultural. Porque fariseus, saduceus, todas essas seitas, eles tentaram, por meio da política, da cultura ou da religião, resolver. Não resolveram, mas o evangelho resolve. O evangelho resolve. Então, quando você entende isso, o que vai resolver o problema do Brasil? É política? Não. É o evangelho. É o evangelho. E para terminar, o reino de Deus avança em tempos difíceis. Os tempos difíceis é onde o evangelho avança. Deus só precisa de coração dispostos. Então, eu quero abençoar a sua vida. Pastor, amanhã nós vamos para o Evangelho de Mateus? Ainda não. Nós queremos preparar esse terreno para entrarmos nos Evangelhos. Deus abençoe sua vida. Amanhã eu quero falar sobre a inspiração e a autoridade do Novo Testamento. Deus te abençoe. Até amanhã.